Deixa eu transmitir a tela aqui. Oi, galerinha. Caraca, na verdade a gravação já iniciou? Deixa eu ver. Já iniciou. Então, pessoal, quem não esteve presente na aula de hoje, tá? Hoje é 26, tá? 26 de junho, tá? 26 de 6. Então, ô Samuel, Samuel, faça isso não, cara. Tá gravando. Então, pessoal, essa aula aqui, ela ocorreu na sexta-feira, tá? Quem não pôde estar presente, eu vou postar essa videoaula lá no YouTube, beleza? Então vamos lá. Pessoal, vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Agora sim. Estão vendo? Yes. Tô. Estão vendo um TD aqui, ó, gráfico e tal. Sim. Beleza. Então, pessoal, seguinte, o que foi que eu preparei para a aula de hoje, tá? O que foi que eu pensei trazer hoje? Seguinte, já faz, deixa eu ver, estou com a câmera desligada, né? Já faz um bom tempo já que nós estamos falando sobre movimento uniforme, movimento variado, tá? Então, se nós estivéssemos na forma presencial, esse conteúdo nós já deveríamos ter encerrado. Porém, como as aulas estão sendo dessa forma, certo? Então, eu estou indo com muita cautela, porque realmente é um conteúdo muito complexo para vocês. Tá? Vocês estão vendo aqui, ó. Vocês assistiram a aula passada, a da sexta-feira? Assisti. Assistiram, pessoal? Eu assisti. Uhum. Posso confiar? O Gustavo e o Samuel disseram que assistiram também. Pessoal, é o seguinte, tem que assistir, viu? Tem que assistir, porque senão aí não faz, não dá certo. Meu Deus, o que eu fiz? Então, na aula passada, nós vimos as três funções do movimento variado. Né? Na verdade, eram duas funções e uma equação. Então, como eu estava falando antes, né? Se nós estivéssemos na forma remota, na forma normal, né, tradicional na escola, provavelmente esse conteúdo já deveria ter encerrado. Porém, dessa forma aqui fica complicado, né? Até porque é um conteúdo realmente muito novo para vocês. Realmente as questões, elas se tornam bem complicadinhas, tá? Porque você precisa já ter uma experiência, uma certa experiência já na física, e vocês estão começando agora, né? Então vocês já começaram logo uma chibatada grande, tá? Então realmente para vocês está sendo um conteúdo assim, eu acho um pouco complexo, tá? Então por isso que eu estou indo com cautela, mas o que foi que eu preparei hoje? Preparei uma aula de questões, tá? Uma aula de tirar dúvidas. Não, essa aula não vai ser longa, tá? Eu pretendo terminar ela rápida, no máximo 40 minutos, 40, 50 minutos estourando, tá? Por quê? Próxima semana eu já vou iniciar um novo capítulo, tá? Já vou iniciar vetores, já vou iniciar o conteúdo de vetores. Então eu não queria tipo fazer uma live, ouvir vocês antes de passar para vetores, para saber pelo menos. Foi a mesma coisa que eu fiz na aula de ontem com o sétimo ano. Na aula de ontem eu só fiz uma live para saber como é que foi o assunto. Eles estão vendo equações agora. Então eu fiz alguns exemplos, ouvi eles, deixei eles responderem algumas coisas para me saber como é que eu posso passar para o próximo assunto. Se eu posso levar em consideração que vocês aprenderam tudo, se vocês aprenderam nada, se vocês aprenderam mais ou menos. Então a aula de hoje vai ser meio para conhecer como é que vocês estão, beleza? Mas aí, realmente, como sem falta, próxima semana eu terei que avançar de conteúdo, tá? Então vamos lá, ó. Entenderam a ideia da aula? Sim, professor, nós entendemos. Sim, professor, Sim, professor. nós entendemos. Beleza. Vamos lá, então, ó. Aqui eu tenho algumas questões, tá? Só para a gente fechar, tá? A gente iniciar as questões aqui. Na aula passada, nós iniciamos conteúdo de funções, tá? Basicamente, eu já passei todas as funções que existem, tá? Então, aqui, ó, eu vou montar desse lado aqui as funções do movimento. As funções do movimento retilíneo uniforme, tá? Estou fazendo uma revisãozinha aqui. O movimento retilíneo uniforme é aquele movimento que a velocidade não muda, né? Tal, que tem velocidade, ΔS, ΔT, não tem aceleração, parará, parará. Esse tipo de movimento aqui, ele só tem uma função horária, apenas uma. Qual é essa função?
Ok, vamos encerrar a aula, já que ninguém respondeu. Oxi, era pra Eu quero que responder? vocês me respondam. A função do movimento retilíneo uniforme, ele tem apenas uma. Só existe uma função. Vou dizer até o nome dela. Função horária do espaço. Como é que é essa função? Pra achar o espaço. Eu quero que vocês me digam como é a função horária do espaço do movimento retilíneo uniforme. V final igual a V inicial mais aceleração AT. Não. Você acabou de me falar uma das funções do movimento retilíneo uniformemente variável, que é essa daí, realmente. V final é igual a V inicial mais aceleração vezes o tempo. Essa função que você acabou de me dizer, ela existe. De fato, ela existe. Ah, Só que ela é do então movimento variável. Eu quero a do movimento uniforme. Foi a primeira que nós vimos lá atrás. S final igual a V inicial mais VT. Delta E sobre delta T. Não. É a função do VT. sorvete, pessoal. Eu Espaço falei. final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, vocês já viram isso aqui já? Já viram isso? Sim ou não? Sim, professor, nós já vimos. Beleza, pessoal, se for só pro Pedro falar, realmente eu vou encerrar a aula, tá? Então, como eu disse, eu quero ouvir vocês. Mesmo que vocês não saibam, eu quero ouvir vocês falando, É professor. que o povo tá falando no chat, o povo tá com vergonha. Não, galera, desmuta aí, tem problema não. Desmuta aí. Meu Deus. Então, essa aqui é a função horária do movimento uniforme. Só que existe essa, tá? Já no movimento variado, existem duas funções em uma equação. Uma função já foi falada aí pelo Pedro, tá? Tá aqui. É a função horária da velocidade. Função horária da velocidade. Qual é a outra função? Isso aqui foi ela passada, tá? Isso aqui foi ela passada. Não, isso aqui foi ela retrasada, né? A aula passada do vídeo foi, eu falei as outras duas. Quais são as outras duas? A segunda função, ela tem exatamente o mesmo nome dessa, só que é para o movimento variado. É a função horária do espaço, que nem essa. Essa aqui também é a função horária do espaço, só que é a função horária do espaço do movimento uniforme. E aqui é a função horária do espaço do movimento variado. Como é que é essa função? É a função mais complexa que eu acho, assim. É a mais bonitinha, a Ah, maior, aquela gigante? daquela gigante. Ah, eu não me lembro. Se você quer. Acho que é formando a mesma coisa do momento Espaço retilíneo final uniforme, é igual mas. ao espaço inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. É. Beleza? Tá ela bem aqui, ó. Ela é bem aqui, tá? Ó. Então, ó, a nossa primeira função foi essa. Essa aqui é do movimento variado, tá? Movimento variado. Que é aqui o Pedro falou, que é a função horária da velocidade, função horária da posição, que é a mesma coisa de função horária do espaço, que é essa maior aqui. E por último, nós vimos a equação de Torricelli, tá? A equação de Torricelli. Como é que é a equação de Torricelli? Lembra, Pedro? Oi? A equação de Torricelli? Tô travando. Lembra como é que é a equação de Torricelli? N. Vamos lá. V final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes aceleração vezes variação de espaço. Então, é essa equaçãozinha bem gente boa aí, tá? No caso, ela deve estar aqui embaixo. Aqui, tá? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes aceleração vezes variação de espaço. Isso aqui é a equação que eu observo. Pessoal, vocês, eu notei, tá? Eu já notei. Só por início da aula eu já notei que vocês não estão sabendo isso aqui. Não estão sabendo. E não dá. Não, simplesmente não dá. Esse conteúdo não é fácil.
tá? É muito novo, as equações são, olha aqui, são meio grandes. Então, cara, se você não se esforçar, você não vai aprender. Não adianta eu mandar você estudar, não adianta. Não adianta o seu pai mandar você estudar, não adianta. Se vocês não fizerem, não vai dar certo. Tá? E isso aí só quem perde no final da história é você. Então, assiste de novo a videoaula, assiste a minha. Se não quiser assistir a minha, assista qualquer outra videoaula. O que não falta no YouTube é videoaula disso aqui. Não falta não, tá? Então assiste lá, vê, pega essas fórmulas, decora mesmo essas fórmulas, né? Professor, mas decorar não é certo. Eu costumo dizer que antes de eu aprender, vem o decorar. Então, antes de você aprender qualquer coisa, você decora. Hoje você já sabe andar, mas antes de saber andar, se você não sabia, você aprendeu a decorar andar. Você decorou como anda. Caiu, aí decorou até aprender. Então, eu costumo dizer isso, que antes de aprender, você decora mesmo. Então, decora essas fórmulas. Decora as fórmulas e aplica, né? Então, hoje a gente vai responder algumas questões. Não vou responder questão do movimento uniforme, porque eu já fiz várias, tá? Várias. Vou fazer só do movimento variável, tá? São as questões mais complexas. São essas daqui, tá? Então vamos lá. Eu peguei um arquivo, tá? Aleatório, tá? Já montado. Eu vou selecionar aqui com vocês agora, na hora mesmo, algumas questões. Não vou fazer todas não, porque não é possível, né? Dá tempo. Então vamos começar aqui da primeira, tá? Eu vou pular várias, tá? Eu vou fazer as que eu acho necessário. Esse aqui de marcar. Vamos para esse segundo aqui. Esse segundo parece interessante. Ó. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Diz oi. 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 Saber se vocês já estão na live. Vamos lá. Bora disse oi no chat. Um ônibus movimenta-se ao longo de uma reta de acordo com a equação horária. Pessoal, vamos lá. Quando você vê a equação horária, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar qual é a função horária. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso daqui. Opa. Eu vou deixar a função horária no cantinho aqui da tela para vocês. Ó. Eu já vou deixar aqui no cantinho para vocês lembrarem. Ó. Ver. Tá dando para chegar? Mais ou menos. Realmente tá. Vou deixar aqui, vai. Não tem. Deixa eu ver se roda fica melhor. Um pouco melhor. Tio, faz de branco nessa parte verde, que tem um espaçozinho. Essa. É. Essa. E a equação de torre cego. Vou deixar aqui para vocês sempre pescarem. Sempre olharem para cá e pescarem. Para tentar descobrir qual Essa é a última função. equação eu consegui ver. Não consigo ver? Não. Dá pra ver. Só que a última fica um pouco. Vamos lá. Então vamos lá. Ó. Um ônibus movimenta ao longo de uma reta com a equação horária. Pessoal, olhando para cá, para essa função aqui. Esse x, às vezes, ele pode ser substituído pelo espaço, tá? Esse x aqui é posição. Essa função, ela representa qual dessas? Ela parece ser qual dessas funções? A segunda. A segunda. Eu tenho certeza que o que te chamou a atenção foi o quadrado do t, não foi? Sim. Pronto, e é isso mesmo. Então, se você vê uma função onde você tem um tempo ao quadrado, já sabe, porque é a única que tem, ó, é a única. Então, já sabe que essa função aqui é essa. Ok, vamos lá. O que ele quer que você calcule na questão? A equação da velocidade do ônibus expressa em função do tempo é. Então, ele quer que você monte. Ele quer que você monte a equação da velocidade. Ou seja, ele quer que você monte essa equação aqui. Para você montar essa equação, lembrando, quem é que fica em função de quem? O V fica em função do T. Ou seja, no lugar desse V e no lugar desse T, não vai ter nenhum número, vai ser letra.
eu tenho que substituir o quê? Eu tenho que substituir o V inicial e o A. Então vai ficar assim, ó. V é igual. Aí é aí que está o mistério da questão. Quem é o V inicial? Como é que eu vou descobrir quem é o V inicial? Você vai olhar para essa função e vai olhar para essa função. Quem é o V inicial? O V inicial é esse daqui, ó. Tá vendo? O V inicial é quem está do lado do T. O V inicial é quem está do lado do T. Olhando para cá, quem que está do lado do T? 2. 0,2. 0,2. Ah, tá. Só que aqui, ó, tem 0,2 T ao quadrado. Quem é que está do lado do T ao quadrado? É o A. Aqui esse T, ó, não está ao quadrado. Então qual é o T que não está ao quadrado? É esse. Quem está do lado desse T? 20. Então nesse caso significa que a velocidade inicial é 20. Então vai ficar assim, ó, né? V final igual velocidade inicial. Esse V inicial é 20. Beleza. Mas agora eu vou descobrir quem? A aceleração. Olhando para cá, quem é a aceleração? Quem está do lado do T ao quadrado. E quem é esse número? 0,2. Pronto. Isso significa que você não assistiu a aula passada, o vídeo, tenho certeza. Por quê? Eu expliquei esse exemplo. Às vezes, muitas questões elas fazem isso com a gente. Ela trola a gente. Ela faz uma pegadinha. E essa questão ela foi uma pegadinha. Por quê? Ó? Se tu observar, na função original, tem um 2 aqui embaixo. Só que aqui não tem. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que essa função aqui não é a função original. A função original deveria ter um 2. Professor, então por que o 2 não apareceu? O 2 não apareceu porque o A foi dividido pelo 2. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou montar uma outra função. Vamos supor que está assim, ó, x é igual a 20t mais 6t ao quadrado. Eu posso dizer que o A é o 6? Não. Eu não posso dizer que o A é o 6, porque o A aparece e o 2 também. E o 2 não apareceu. Então, se o 2 não apareceu, foi por quê? Foi porque o A ele já foi dividido. Então, se o A já foi dividido, qual que era o A original? O A original era esse aqui, ó, 20t mais 12t ao quadrado sobre 2. Essa é a função original. É tanto que quando você dividir isso daqui, ó, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 6. Entendeu? Então, como esse 2 aqui de baixo, essa divisão não apareceu, é porque o A, que é a aceleração, ela já foi dividida anteriormente. Então, se aqui apareceu 0,2, quanto é que vale o A? 0,4. 0,4. Esse é o A vezes T. Pronto. Só para avisar, foi o Aurélio que respondeu. Tô falando por ele aqui. Beleza. Beleza, então é isso, pessoal. Então seria o item A. E aí, difícil? Não, tá de boa. Você não tá respondendo porque tava... Quem entendeu isso daqui? Fala aí um oi. Quem entendeu? Oi. Beleza, uma pessoa. E viu, pra ser sincera? Oi? Eu não entendi, pra ser Beleza, sincera. vamos lá. Eu também Aurélio, não. Gustavo e Samuel. Também não. Tô. Certo, vamos lá. Na função original, existe um 2 dividindo aqui. Quando esse 2 está embaixo, o A realmente é quem está do lado do t ao quadrado, o A. Só que nessa função, o 2 não apareceu. Beleza, o A é quem está do lado do t ao quadrado, mas você não pode dizer que o A é 0,2. Por que não? Só mais está do lado do t ao quadrado. Beleza, mas esse 2 da divisão ele não apareceu. Se ele não apareceu, foi porque esse 2 antes ele existiu. Ele existiu. Só que se ele não apareceu é porque ele já foi dividido. Então, por exemplo, ó, eu citei aqui um exemplo. Ó, foi muito parecido, tá? X é igual a 20t mais 6t ao quadrado. O A não é que está do lado do t ao quadrado? Sim. Mas eu não posso dizer que o A é o 6. Por que não? Porque o 2 não apareceu. Então, é como se essa equação ela tivesse vindo depois dessa aqui, ó. Essa que é a equação original, quando tem um 2. Só que isso aqui é 6 e antes tinha um 2, quer dizer que o 2 foi dividido. Então, o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar isso aqui por 2. Então, vai ficar assim, ó.
20t mais 12t ao quadrado dividido por 2. Agora sim, apareceu 2. Professor, mas por que é 12? Porque quando você divide 12 por 2, você vai chegar nessa função, no 6. Então, quando não apareceu 2 aqui debaixo da divisão, da razão, é porque esse 2 já foi dividido. Então, o que é que você vai fazer para encontrar a aceleração? Você vai fazer um produto de 2. Você vai multiplicar por 2 esse valor aqui. Então, seria 0,2 vezes 2, que foi do 2 que já foi dividido. Daria 0,4. Entendeu? Agora, se por exemplo, Entendi. se tivesse assim, ó, 20x, né? X é igual a 20t mais 0,2t ao quadrado dividido por 2. Aí pronto. Se tiver assim, aí você não precisa fazer nada. Aí o 0,2 é a aceleração, ok. Mas se esse não aparecer, então você precisa multiplicar por 2, porque é como se essa equação ela fosse depois dessa daqui. Entendeu? Então a pegadinha é isso, né? Que não tá aparecendo Não tá 2 aparecendo debaixo dois. da. Exatamente. Entendi. Faz o seguinte, quando você tiver um tempinho, quando terminar a aula, assiste a aula passada. Eu falei exatamente isso na aula passada. Exatamente isso. Então tu vê lá, aí tu vai entender bem direitinho, já que tu já ouviu falar aqui, tu vai ouvir falar de novo, aí tu vai entender bem legalzinho. Beleza? Então a questão Vai. que é... Acaba aí, tá? Seria o item A. Oi. E o t ao quadrado? Como é? O t ao quadrado. Ah, não. O teu quadrado não vai fazer nenhuma diferença, porque ele quer que você monte essa função. Aí você só precisa só do v inicial, que é o 20, e precisa do a, que é o 0,4, que seria multiplicar por 2. Entendeu? A próxima. Questão de gráfico eu nem estou me atrevendo a pegar. Vamos fazer essa aqui, de novo. Ó. Outra questãozinha interessante, vamos lá. Uma partícula desloca-se em uma trajetória retilínea de acordo com a função horária. S, ó, a função horária é essa aqui, ó. S é igual a 10t mais 2t ao quadrado. Primeira coisa, essa função é qual dessas? Segunda. Segunda. É. Beleza. Sendo S medida em metros e t em segundos. Após 5 segundos, olha o que ele quer. Ó. A aceleração e a posição. A aceleração eu já sei de cabeça. Quem é a aceleração? É quem está do lado do t ao quadrado. E quem é? 2. 4. Ah, é. Porque vai O passar 2 não aparece embaixo. Tá vendo? Ó? Olha como é a prática. Tá vendo que outra questão fez a mesma coisa? A mesma coisa. Tá vendo? Ó? Isso acontece bastante. Para quem não entendeu, pessoal, a aceleração é feita ao lado do t ao quadrado. Beleza. No caso, seria esse, teoricamente, entre aspas, seria esse 2. Só que deveria ter um 2 aqui, ó. E esse 2 não apareceu. Então significa que essa equação aqui, na verdade, é uma equação falsificada. Essa equação que está aparecendo é uma equação falsificada. A equação original é essa, ó. 10t mais 4t ao quadrado sobre 2. Essa que é a equação original. Porque quando você dividir isso aqui, vai dar 2. Beleza, olhando para essa daqui, quem é o A? 4. Deu para entender isso aqui? Sim. mais ou menos, repete. A mesma coisa da questão anterior. Como esse 2 não apareceu, então o A não é esse 2. Você vai multiplicar por 2 isso aqui. Então vai ficar 2 vezes 2, 4. Esse é o A. Agora vamos para outra pergunta. E a posição? Como é que eu faço para descobrir a posição? Pessoal, quem é a posição? É o T ou é o S? O S. O S. Isso aqui nós vimos lá no movimento uniforme. Aí o tempo foi 5. Como é que eu faço para descobrir o S? O T vai virar 5. O T vai virar 5. Só isso. Então vai ficar S é igual a 10 vezes Vezes 5. mais 2 vezes 5 ao quadrado. Então vamos fazer essa conta. 10 vezes 5, 50. 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 2, 50. 25 vezes. Né? 25 vezes 2, 50. 50 mais 50. Sim. Beleza. Então vamos responder a pergunta. Qual foi a aceleração? 4. E a posição?
100. Beleza. Sim. Qual é o item? C. C. Deu pra entender? Já foi um pouco melhor isso Sim. daqui? Ó, Sim. tá vendo? Vai Ó? tomar. Tudo na vida é prática, pô. É prática. Praticou, já morreu, já entendeu, tá? Vamos pra próxima. Oitava. Essa oitava vai ser a última questão que eu vou fazer sobre esse tipo de função, tá? Depois eu vou partir para as outras duas. A equação horária de um movimento retilíneo é, ó, qual é a função? Segunda. Beleza. Ah, meu Deus. Com relação a Stop. esse movimento, podemos dizer que, vamos lá, para marcar o item certo. Item A. Sua aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Ou, desculpa, sua aceleração é de 6 metros por segundo ao quadrado. E aí, V ou L? Tá certo. Tá certo? É, Acabou a Porque questão. 2 vezes 2 é 6. É, tá. acabou. What 3, no porque, ó, mesma coisa, ó, mesma coisa. Não apareceu o 2, entendeu? Então, multiplica. Então, acabou a questão. Então, mas cuidado, pessoal. Não vai fazer isso sempre não, tá? Se na questão aparecer um 2 embaixo, não faz isso não. A aceleração é 3. Beleza? Mas vamos aqui ver os outros itens, só pra gente confirmar aqui, ó. A sua velocidade inicial é 5. Olha pra cá. Esse 5 é como se fosse quem? Esse daqui, né, ó. É, E isso aqui é velocidade inicial? é. É velocidade inicial? Isso É, aqui né, é, senhor? isso aqui é, esse é espaço. Isso aí é espaço. Isso aqui é o Ah, espaço. Olha a pegadinha, cuidado, pô. Que é o espaço inicial. A velocidade inicial é esse daqui, ó. Esse que é a velocidade inicial. Esse aqui é o espaço inicial. Então tá falso. Olha C. A sua posição inicial é 10. Tá certo, agora tá certo. De não. Aí a novo. Ele trocou, mano. Ele trocou isso aqui. Ah, ele trocou, Ele, mano. Ó, isso trouxa aqui não também. é a posição inicial. Isso aqui é a velocidade inicial. Se tivesse trocado aqui, tava certo. Então tá falso também. Confuso demais. Confunde, cara. Confunde. Olha essa, olha essa D. Essa D aqui muita gente confunde ela. Essa daqui. Se Sua tivesse sido aceleração. primeiro, tinha voltado. Pois é. Lá na primeira questão você iria dizer que era essa daqui. Mas como você já entendeu como é que funciona, você sabe que a aceleração não é 3, você tem uma pegadinha. Né? A aceleração é 6. E o item A se trata de um movimento retilíneo uniforme. Dica: se tem aceleração, já não é uniforme, é variado. Ok? Então, item A. Olha como é interessante. As questões erradas. Olha esse aqui, ó, vai ver do Facebook, viu? Não, é minha mesmo. As questões erradas, ela ensina muito mais do que a questão certa, sabia? Porque, por Filosofia. exemplo, cada item desse daqui, eu tenho certeza que você aprendeu alguma coisa. Cada item desse você aprendeu alguma coisa. Então, estudem, pessoal, as questões erradas. As questões erradas, elas também ensinam muita coisa. Porque se você sabe o que é errado, então significa que você aprendeu o certo. Puxa, eu estou filósofo, né? Bom, tá bom. Próximo. A nona já foi feita. Deixa eu ver uma outra aqui pra gente ver. Eu quero uma de equações todas. Entendeu errado e praticou certo. Peraí, como é? Se você entendeu uma questão e Se sabe que você ela está entendeu errada, errado, se você sabe o errado, é porque ótima você frase. conhece o certo. Não, Porque tô lendo a senão... frase. O Oi? chat. Tô lendo o chat. Gustavo falou. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Por curiosidade. Olha aí as mensagens. Ah, sabia. Ah, mensagem, velho. Vamos lá. Deixa eu procurar aqui uma questão interessante pra gente. Agora ficou tudo branco. Gráfico não é para vocês.
Isso não teve nenhuma questão interessante. Eu acho que tu pegou uma página que só tem a coisa. Tá, vamos aqui, ó. Questão 21. Ó, eu apaguei tudo, tá? Questão 21, ó. Qual é o tempo total de frenagem de um automóvel com velocidade de 144 km por hora? Então, isso aqui, pessoal, seria o quê? Seria a velocidade inicial, beleza? Seria 144 km por hora. Até atingir o repouso. Então, isso aqui seria a velocidade final. Seria 0, não é isso? Ó? Até atingir o repouso, a velocidade inicial seria 0. Com aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, A seria de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é transformar isso aqui, tá? Está em km por hora, você vai dividir por 3,6 para obter metros por segundo, tá? 144 dividido por 3,6, você tira a vírgula, acrescenta o zero, tá? 144 dividido por 36 vai dar quanto? Vai dar 72, vai dar 4, né? Porque 72, 144, 4. E um zero para cá dá 40. Então significa dizer que isso aqui dá 40 metros por segundo. Beleza? 40 metros por segundo. Ok, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou montar a função. Primeira coisa que eu vou fazer é montar a função. Quais são as funções existentes, né? Tem essa. E tem essa, né? A última que a gente viu lá. Ok. Com aceleração, com velocidade final e velocidade inicial, eu consigo montar qual dessas funções aqui? A de cima. A de cima. Então eu vou montar essa função, ó. Lembrando que esse número e esse fica sem nada. Então vai ficar assim, ó. V final é igual. Quem é o V inicial? O V inicial 40 metros por Virou segundo. 40. mais aceleração. Quem é a aceleração? Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então não vai ser nem mais não. Vai ser ali, tá certinho. Menos metros por segundo. Pô, não vai ter parado não. Vai ser menos 2t. Beleza, então vamos lá. O que ele quer na questão? Qual é o tempo? Então ele quer que você encontre isso daqui. Se ele quer saber isso daqui, ele vai te informar o quê? Ele vai te informar a velocidade final. E quem é a velocidade final? 0. 0. Então você vai substituir. Então vai ficar 0 é igual a 40 menos 2t. E vai responder essa equação aqui, né? Vai passar o menos 2t do outro lado. Então vai ficar 2t é igual a 40. Passa o 2 dividindo. T igual a 40 dividido por 2. Que vai dar É igual a 20. 20 segundos. Tá? Então é bem tranquilo. Então, ó, ideia da questão. Montar a função, cara. Por causa do Wesley. Oi? O Wesley tá. Tá Estão com dizendo que eco. teu áudio tá travado, tá do Wesley, que tá sem um microfone e tá dando eco. O meu não. É do Wesley, pronto, agora fala. O meu tá com microfone. O meu tá com fone aqui. É por causa do Wesley que ele não tá com o microfone, aí quando tu fala dá eco. Ah, entendi. Eu queria, pessoal, aqui. Ah, tá aqui, achei. Questão 16. Tô falando pra tu repetir, porque tá travando. Eita, repetir a questão? Tá falando pra repetir, porque tá travando. Sim, Faz rapaz. um parecido, Eu vou fazer outro pra não repetir tudo de novo. Tá, vou fazer outro depois. Ó, vamos lá. Questão Resposta de. A resposta foi 20, tá? Questão de número 16, foi que eu vi? Não. Tá aqui, 19, tá? Uma questãozinha de Torricelli. Cara, pra ser sincero, tá? De todas aquelas 3 fórmulas que eu passei, a que a gente mais utiliza na prática é a equação de Torricelli. Qual que é a equação de Torricelli? Aquela que diz assim, ó, V final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes aceleração vezes variação de espaço. Essa equação ela é muito importante.
Muito importante. Geralmente, por exemplo, eu vou ler aqui a questão bem rapidinho, tá? Eu vou dizer a dica. Um objeto é dotado de aceleração constante de igual a 3 metros por segundo ao quadrado. No instante inicial, sua velocidade é igual a 10 metros por segundo. Qual a velocidade em metros por segundo atingida após 16 metros? Então, qual é o grande problema dos alunos? Primeiro, pessoal, primeira coisa que você tem que fazer numa questão como essa é identificar o tipo de movimento. Primeira coisa, como assim o tipo de movimento? Saber se é um movimento uniforme ou se é um movimento variado. Como é que eu vou identificar isso? Alguém sabe? Se é um movimento Porque tá uniforme falando variado. bastante. Se for um movimento uniforme, é um movimento que Variado. Como é que eu vou saber se é um movimento uniforme ou variado? Tem uma variado palavrazinha. fica variado. Tem uma E palavra. uniforme. Exato. Perfeito. Mas, Aceleração constante, pronto. né não? Cara, se uma questão fala a palavra aceleração, já sabe que é variado, porque o uniforme não tem aceleração. Ponto. Velocidade. Beleza. É assim que eu descubro. Professor, já sei que é variado. Qual é o segundo passo? O segundo passo é você descobrir qual daquelas 3 fórmulas você vai usar. Se você vai usar essa, se você vai usar daquela outra, V final, V inicial, aquela lá que eu já tinha feito, ou se você vai usar aquela grandona lá, que tem o T ao quadrado. Primeira coisa, identificar se é uniforme ou variado. Professor, é variado. Ok, o que é que eu faço agora? Identificar qual das 3 eu vou usar. Já foi a primeira dica. Se tiver um tempo ao quadrado, já sabe que é aquela grandona. Beleza. Professor, e Torricelli? Existe uma piada que todo aluno do nono ano que passou por mim sabe responder. E isso ajuda muito, muito, muito. Não é uma piada, tá? Vocês não vão rir não. Mas é uma, tipo, um humorzinho. Que ajuda muito. Como é que é esse humor? Vocês vão saber agora. Vocês vão ser batizados agora, tá? Por mim. A pergunta é a seguinte, ó. Essa equação aqui se chama equação de Torricelli ou Torricelli. Ele é italiano, tá? Ele foi italiano, né? Foi quem montou essa equação. A charge é a seguinte, ó. Por que Torricelli não sai para passear? Porque não tem velocidade. Não, Porque a chave tá perdida. não. Hã? Torricelli, ele não sai para passear porque ele não tem tempo. Não ri. Ai, Mentira, é ri sim. mesmo, ele não tem Se tempo. você Nossa. observar, ó, Estamos rindo agora, olha o chat. Todas as funções que existem, na Tem fórmula tempo. aparece tempo. E essa é a grande. Por isso que Torricelli é uma das mais importantes. Porque Torricelli é a única equação que não tem tempo. Não tem Então tempo. fica a dica. Tu leu a questão, em nenhum momento a questão te deu o tempo, então tu já sabe que tu vai usar Torricelli. Ó, vou ler de novo a questão. Ó. Um objeto é dotado de aceleração de 3, então ele já deu aceleração. Ok, deu aceleração. No instante inicial, sua velocidade é 10. Então isso aqui é a velocidade inicial. Ok. Qual é a velocidade final? Ele quer saber isso aqui. Após 16 metros. Ele deu tempo na questão? Ele em nenhum momento ele falou Não. tempo. Pronto. Se tu lê uma questão, tu sabe que é movimento variado, e a questão não te informa tempo, já sabe que é Torricelli. Ficou a dica? Sim. Beleza. Sim. Então, vamos fazer agora, né? Primeiro, eu vou anotar aqui os dados, tá? Para ficar melhor. Vamos lá. A aceleração foi quanto? 3. Velocidade inicial? 3. 10. Qual é a velocidade? Então ele quer saber o V final, né? Qual é a velocidade final? Após 10 metros. Então isso aqui é o quê? O delta S. S. Vamos lá. Tá aqui a fórmula, né? Então eu vou substituir. Quem é o V final? Não sei. Não Vai sei. ficar V final ao quadrado é igual. Quem é o V inicial? O V inicial é o 10. Vai ficar 10, só que é 10 ao quadrado. Elevado a 2. Isso. Mais 2 vezes aceleração. Três. Aceleração 3. 3. Vezes 16. E é só responder isso aqui. V final ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, 100, mais 2 vezes 3. 2 vezes 3 vai dar 6, né? 16 vezes 6,
16 vezes 6. 6 vezes 6 dá 36. 16 não, pode ver. 64. 6 vezes 1, 6. 6 com 4 vai dar quanto? 12. Vai dar 124. Então, V final ao quadrado é igual, somando isso aqui vai dar quanto? 224. Tá certo a conta? Tá, né? 6 vezes 6 dá 64. 6. Tá certo, né? 124. Tu tá colocando um 2. Como é que é? A 224. Então, 224. Então, Pois é. 724, né? Não, 224. Pronto, pessoal. Chegou aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou passar a potência pro outro lado. Como a potência vai pro outro lado, ele vai ter em forma de raiz quadrada. Então vai ficar V final é igual a raiz quadrada de 224. Tá? E tem isso. Pois é. Creio que não. Creio que não teve raiz exata. Eu acho que foi um valor próximo aqui. Foi um valor próximo. Geralmente eles... Por isso que eu fui verificar se a conta estava errada. Objeto, aceleração é 3, tá certo. Então, a velocidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, é o V inicial, tá certo, vai dar 100. A velocidade de 6 metros, tá certo. 2 vezes 3, 6, 16 vezes 6, 6 vezes 6, dá 64. Não quer passar uma calculadora nisso, não? Galera, pelo amor de Deus. Ó, por isso que eu tô achando errado, que dá 21. 36, não, pô, 6 vezes 6 dá 36, amigos. 6 vezes 3 6 dá vezes 6, 36. 8 vezes 8 dá 64. Misericórdia. Olha, eu falei que 36. tinha que passar uma calculadora nisso. 6 vezes 6, 36. Aí 6 com 1, 6. Com 3, 9. 96. Misericórdia, Senhor. Olha aí, a gente tá se lascando à toa. Então vai ficar aqui, ó, 96. 100 mais 96, 196. Agora tem raiz exata. Então vai ficar raiz quadrada de 196. Quanto é a raiz quadrada de 196? Muito Raiz bem. quadrada de 196. 13, Muito tá? bem, 13. Eu sou muito esperto, eu sei. Melhor aluno. Nem é 13 não, pessoal. Ah, misericórdia. 13 vezes 3 dá 169. É 14. Eu falei que era 14. Vou conferir aqui, ó. 14 vezes 14. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4. Com mais 1, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Somando, dá 6. 5, 4, 9. Desce 1. 196. É 14. Então, V final, 14, tá? Beleza? Deu pra entender aqui? Fora os bugs idiotas aqui? Sim, Deu, né? sim. Deixa eu ver se eu acho só mais um monitor sério pra gente poder fechar a aulas. Vamos lá. O motorista freia seu veículo no momento em que o velocímetro indica 72 km por hora. O que é isso aqui? Velocidade inicial. Já sabe que isso daqui é um crime. Isso aqui é um crime, isso aqui. Não faça isso. Transforme para metro por segundo. Nunca km por hora. Transformando isso aqui para metro por segundo, vai dar quanto? 20. Tá? Aquele valor lá tabelado. Ok. Eu até falei, né, da moto lá na sala de aula, lembra? Que é o 72. Quando eu vejo 72 km por hora já, a primeira coisa que vem na minha mente é 20 metros por segundo. Tá? Em um movimento retilíneo, uma distância D, então ele vai frear, ele está a uma distância D, tá? Sendo que o módulo da aceleração é de 5. Então quem é a aceleração? 5. Só que não é 5, tá? Ela é menos 5, que ele falou o módulo, não foi? E eu tenho que levar o negativo. Por que está negativo? Porque eu estou freando, tá? Eu estou freando, negativo. A velocidade do veículo no ponto médio do percurso da frenagem é... Não. Esquece. Não, isso aqui não é pra você. Eu acho Ué, que... desistiu? Dá não. Isso aqui vai ficar isso aqui vai ficar um pouco pior pra você. Arregou. Não, porque eu arreguei não. Porque não adianta passar pra vocês, sendo que vocês não vão entender.
Porque melhor mesmo. eu queria uma questão mesmo só para substituir. Aqui você vai ter que fazer uma equação, ponto médio, parará. Isso daqui é só para turma olímpica ou para turma especial do nono ano. Deixa eu ver se eu acho outro. NA. O que o nono nos espera ainda. NT, né, cara? NT. Cara, o que é NA? Eu sempre quis saber. É. Tu nem sabe também. Não, é só a linguagem. Não, Uma eu linguagem. também sei, eu conheço a linguagem. NA, NT, eu conheço essa linguagem. Mas eu queria saber o que é NA. É tipo. Gustavo sabe. Explica, Gustavo. N sobre A. Não, é não. Gustavo NA. sabe. Explica, Gustavo. Antes, quando a pessoa falava NA, eu pensava assim, ó, nada a ver. Mas poxa, a ver é com H, não é com A. Pra falar em A tem que ter tipo um contexto, entendeu? Então, Tipo, se tu fez NA alguma significa coisa, nada a ver, tipo uma então, nada a piada, ver. aí NA piada, que a piada foi paia, não prestou. Eu sei, tipo isso. eu sei, cara. NA significa, tipo, fora de contexto. NT significa valeu, você tentou, mas não deu. Eu sei, eu entendo. Mas o que significa? Tem um significado. NA. Tipo, tu dá um chute pro gol, aí o cara vai lá e fala, NA chute. Não acertou o gol. Eu sei, eu tô entendendo. Eu também sei. Pessoal, fora da aula difícil, tá? Só um desabafo. Eu também sei Ai, quando gente. utilizar. Eu também sei, NA. Por exemplo, isso aqui, NA, essa questão aqui, NA, entendeu? Mas Eu o sei que que alguma coisa. significa? O que significa? Nenhuma das alternativas. Olha aí. Não é isso, não é isso. Poderia ser, mas eu acho que não é isso. Eu quero uma coisa na química Tá bom. biologia. Esquece. Pessoal, deixa eu ver se tem outro aqui. Se não tiver, eu vou. Não, deixa eu ver. Aqui tem tempo. Aí não. Aqui já não é Torricelli. Essa aqui já é aquela função maior lá, a grandona. S é igual a S0 mais V0T e tal. Só de olhar eu já sei qual é a função já. Eu queria uma de Torricelli. Aqui, tá aqui. Provavelmente. Vamos lá. Um carro se desloca com aceleração constante sobre o trecho em linha reta de uma estrada. A sua velocidade é medida em 2 pontos. Ah, caraca, velho. Que isso? Não vai, esse daqui não vai também, tá? Pode ser que seja. Esses 2 pontos pode ser o V inicial e o V final, talvez seja. Vamos lá. Separados por uma distância de 250 metros. Ah, beleza, então vai dar bom. Então aqui, ó, eu tenho 2 pontos, tá? Onde a distância entre esses 2 pontos é de 250 metros. Então significa que o ΔS é quem? ΔS? 250 metros. Ao passar pelo primeiro ponto, a velocidade do carro é de 20. Então esse primeiro ponto aqui, ó, que é 20, é como se fosse a minha velocidade inicial. Estão entendendo isso aqui, pessoal? Estão entendendo isso aqui? O raciocínio? Vamos. Um carro se desloca com aceleração constante sobre um trecho em linha reta, tá aqui, de uma estrada. A sua velocidade é medida em 2 pontos, tá aqui, tá? E tá. Separado por uma distância de 250 metros. A distância, 250 metros. Então, ΔS foi de 250. Ao passar pelo primeiro ponto, que seria o primeiro, ou seja, o V inicial, o carro é de 20 metros por segundo. Então, o V inicial é 20. E ao passar pelo segundo, a velocidade é 30. Então, foi o que aconteceu. Ele aumentou a velocidade aqui. Ele aumentou. Ele chegou aqui com 30. Então, o V final foi 30. Se ele aumentou a velocidade, foi porque houve uma aceleração. Aí é isso que ele quer saber. Qual foi a aceleração do carro? Mais uma vez, em nenhum momento a questão informou tempo. Se a questão não informou tempo e nem perguntou tempo, então é coisa de Torricelli, né? equação de Torricelli, tá? Então vai ficar o seguinte, ó. Como é a fórmula de equação de Torricelli? V final ao quadrado é igual a velocidade Igual a V inicial elevado ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Isso aí. O que foi que falou aí? ΔS. ΔS, pode não ter problema não, pode falar variação de espaço, ΔS. Agora você vai substituir, ó. Quem é o V final? V final é 30. Então vai ficar 30, só que é 30 ao quadrado. Igual. Quem é o V inicial? O V inicial é 20. 20. 20 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, que eu não sei Não tem. se eu souber. É isso que ele quer, né?
vezes variação do espaço. Quem é? 250. Vamos resolver agora. Tem que dar 30 ao quadrado. 90. Não, 900. Porque tu tem 30. É, 900. Ixi, agora eu Esqueci perdi a do zero. questão. Qual é a questão? Essa aqui, né? Lá em Vai ficar cima. assim. Sim. Essa aqui mesmo. Então vai ficar, ó, 900 igual 20 ao quadrado. 400. 400 mais 2 vezes 250. 500A. Não é assim? Porque 2 vezes A dá 2A. 2A vezes 250, 500A. Confere? Fere. 400 passa para o outro lado, vai ficar como? Negativo. Então vai ficar assim, ó. 500A é igual a 900 menos 400. Então 500A, eu só inverti a ordem, tá? Botei o 500 primeiro, não tem problema não. 900 menos 400 dá quanto? 500. 500. 500. Se eu quero saber o A, o que eu faço com 500? Passo para o outro lado. Então fica 500 sobre 500. Tem que dar isso aqui. 1. Acabou. Bom. Para o no do no. Pessoal, vocês entenderam isso aqui? Sim. Eric, só Mas fica daí- raiz quadrada quando é no final, né? Não, nem sempre. Nem sempre. Tem que ver quem está isolando. Naquele caso ficou a raiz quadrada porque tu estava encontrando o V final. Aí o V final tem A ao quadrado. No final você passa como raiz. Mas nesse caso, como você está encontrando o A não tem quadrado. Então não tem quadrado aqui. Você vai montando a equação e você vai vendo o que vai aparecendo. Se aparecer um quadrado... Mas tipo, se fosse para descobrir o V inicial, seria ao quadrado, aí né? seria ao quadrado. Aí você passaria em forma de raiz. E esse 1,0 aí? De onde surgiu esse vírgula zero? Oxi, 1 é a mesma coisa que 1,0, cara. 3,0 é a mesma coisa. 1,0000000 é a mesma coisa que 1. E Entendeu? Ó, por exemplo, 2,0. 2,0 é 2. 5,0. 5. Eita, Pedro, isso aqui é falou doido. básico, né? Cara em cima. Beleza. NA, cara. Não, NA não, NT, mano. NT. Então, pessoal, é por isso, e hoje é só, tá? Vou finalizar aqui. Por hoje nós praticamos as 3 funções, tá? Equação de Torricelli, né? V final ao quadrado é igual a V zero ao quadrado mais 2A delta S. Vezes A. V final é igual a V inicial mais AT. Espaço final, espaço inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Então, por hoje, nós finalizamos com essas 2 funções, né? Porque isso aqui é essas 2 são funções e isso daqui é uma equação. Tem uma diferença entre função e equação, tá? Eu não vou falar aqui porque é um conteúdo lá para o próximo ano. Mas existe uma diferença entre função e equação. Então, por hoje é só. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Posso entender isso? Éricles. Não? Oi. Só se, Cauane, só se for dar aula, porque eu vou encerrar a aula agora, aí tu pode me perguntar quando terminar o vídeo. É da aula? Foi a Kawane, não. Quem foi? Foi a Karen? Foi a Gabi. Foi a Gabi. Ah, tá. Diz aí, Gabi. Sim, deixa eu te perguntar. Nesse negócio de equação da Torricelli, quando for para ver a raiz quadrada, como é que vê? Que for para saber se é para colocar a raiz quadrada. Pronto, Porque nessa daí, o senhor não colocou raiz. É porque ó, você vai seguindo de acordo com o que toca a banda. Por exemplo, tu não substituiu aqui, aí tu vai resolver, ó. 30 ao quadrado. 30 ao quadrado dá 900, então tu já não tem mais o quadrado, porque tu já resolveu. 20 ao quadrado. Entendi. 20 ao quadrado vai dar 400. Tu já não tem mais o quadrado, porque tu já resolveu. Então tu já tirou todos os quadrados. Agora vamos supor que na questão ele te pede o V final. Então se ele te pede o V final, tu até o final da questão, tu vai ter esse quadrado. Porque tu não vai calcular essa potência. Aí sim, no final você passa na forma de raiz. Então, ó, vou dar a dica. Quando é que vai ter raiz quadrada?
se a questão te pedir o V final ou o V inicial. Pronto. Se a questão te pedir o V final ou o V inicial, vai ter uma raiz quadrada no final. Agora, se ele te pedir a aceleração ou, não teve ainda, né? Não tem nenhum exemplo disso. Mas se ele também te pedir o ΔS, aí não vai ter raiz quadrada. Porque nenhuma delas tem. Tá vendo? Nesse caso, o A não teve raiz quadrada porque o A não tem potência. Não tem potência 2. Agora, se a questão te pede o V final ou o V inicial, tu vai resolvendo, vai isolando e tu vai perceber que no final tu vai ter que passar na forma de raiz. É que teve uma questão no TD que foi exatamente assim, que tava pedindo V final. Pois é. Aí teve que fazer raiz. Exatamente. É nesse caso, quando ele pede o V final ou o V inicial, vai dar raiz, certeza. Tá? Se pede o V final ou o V inicial, vai dar raiz. Então, legal. Então, tu já viu uma questão no TD que tem isso aqui, né? Torre sério. Tem. Pois é. Inclusive, pessoal, ó, só mostrar aqui uma coisa aqui. A minha área de trabalho, vocês já viram que é um monte de fórmula bem doida, né? Ó. Já viram, né? Já. Sim. 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 Vocês Eu acho que eu tinha mostrado isso pra gente hoje na aula de física. Pois é. Olha aí, Essa do lado. aqui, ó. É o que esse aqui? Você consegue perceber o que é esse aqui? É da torre Torre Célio. A equação de Torre séria. É tanto que cada coisinha tem um desenho, né? Ó. Isso aqui é um carro andando. Aí cada um é um objeto. Isso aqui é da força elástica, vocês ainda vão ver. Isso aqui é da força gravitacional, vocês ainda vão ver. Não, isso aqui não vão ver não. Ixi, essa daí vai ser. Esse é o perigo. Esse aqui vocês vão ver não. Isso Pelo aqui é né? conservação de energia, que vocês vão ver. Isso aqui é calorimetria e termodinâmica, que vocês não vão ver. Quem tá vendo aqui agora é o nome. Esse mesmo. E a OBF, hein? Outro mistério, né? A data não saiu ainda da prova. Deixa eu finalizar aqui a aula. Deixa eu finalizar a aula, aí a gente conversa, tá? Então, pessoal, quem esteve presente, tá? Foi. A aula morreu, acabou, até a próxima aula. Próxima semana, tá? Só pra adiantar, próxima semana eu vou entrar no conteúdo novo, tá? Vetores. Eu vou fazer uma live, certeza, que eu não vou me atrever a fazer uma videoaula não. Porque eu sei nem assisto. Então, vou fazer uma live, tá? Então, valeu, até